Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 19 e 20 de junho de 2013. Karina, houve vários julgamentos que estavam pautados, que foram efetivamente julgados, mas podemos dizer que o grande destaque do ponto de vista do tipo de matéria que foi julgada pelos ministros, questões eleitorais. Questões eleitorais e uma semana com questões, com um posicionamento do Supremo Tribunal Federal definitivo sobre alguns temas, como, por exemplo, a legitimidade do Ministério Público para também promover representações perante a Justiça Eleitoral quando houver qualquer tipo de irregularidade nas propagandas partidárias gratuitas. Nós tivemos também a definição do controle de constitucionalidade preventivo de lei complementar em trâmite no Congresso Nacional. O Supremo pode se manifestar nesse caso, ainda enquanto a lei está sendo gestada, como disse o ministro Joaquim Barbosa. A decisão foi tomada nessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança que há 3 semanas vem sendo assunto no plenário do Supremo Tribunal Federal e essa semana foi resolvido definitivamente com os votos faltantes da ministra Carmen Lúcia, ministro Celso de Mello e ministro Joaquim Barbosa. Pois é, Karina, e uma das ações sobre matéria eleitoral prevista na pauta da semana discutia a lei dos partidos políticos e o papel do Ministério Público na fiscalização de irregularidades cometidas em propagandas partidárias. Aliás, nesse sentido, Karina, houve até algumas colocações interessantes, até didáticas. O próprio ministro Luiz Fux, ele fez uma referência a propagandas eleitorais e propagandas partidárias, que são coisas diferentes. Exatamente, ele foi bastante enfático para diferenciar um do outro. A propaganda partidária gratuita é aquela em que os partidos podem levar as suas ideologias na expectativa de conquistar filiados partidários. E a propaganda eleitoral gratuita é aquela que antecede as vésperas das eleições. Então, ela tem uma data fixada própria para o acontecimento e o propósito na propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio é justamente para angariar votos e aí o candidato ser eleito. Nesse caso, alcança tanto candidatos como coligações, partidos políticos, então haveria essa diferenciação. Vamos ver mais detalhes sobre o tema na reportagem de Mara Martinez, que antes do julgamento foi conferido o que se tratava este processo. De acordo com a lei que regulamenta os partidos políticos, a propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão, será realizada entre as 19h30 e as 22 horas. O desrespeito às regras previstas geram punições aos partidos. O texto legal prevê ainda que a representação por irregularidades na propaganda eleitoral somente poderá ser oferecida por partido político e será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de programa em bloco ou inserções transmitidos nos estados correspondentes. Mas o Ministério Público, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, questionou no Supremo expressão na lei que, segundo o MP, teria conferido exclusivamente aos partidos políticos a legitimidade para o oferecimento de representação contra irregularidades havidas na propaganda partidária, impedindo assim a atuação do Ministério Público. O Congresso Nacional discorda. Diz que a lei foi aprovada respeitando a Constituição Federal e que a matéria tratada no ato normativo atacado é de natureza estritamente político-partidária e a atuação do Ministério Público nesse tipo de representação específica é que violaria o princípio da liberdade político-partidária. A Advocacia Geral da União opinou pela improcedência do pedido, sob o argumento de que a disposição questionada não teria afastado a legitimidade do MP para representar contra irregularidades havidas na propaganda partidária. Pois é, Karina, daqui a pouquinho nós vamos ver como foi a sessão plenária da quarta-feira, inclusive com relação a esta ação especificamente, mas antes eu já peço para que nós adiantemos já qual foi o resultado especificamente desse julgamento que aconteceu na sessão plenária da quarta-feira. Os ministros eles deram interpretação conforme à Constituição para o dispositivo que se alegava, de acordo com a lei dos partidos políticos, a inconstitucionalidade dessa expressão, que deixaria apenas aos partidos políticos a possibilidade de apresentação dessa representação. Para os ministros do Supremo
Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público também pode, sim, apresentar essa representação e, portanto, o dispositivo previsto na lei, ele não é inconstitucional, mas ele é preciso fazer uma leitura de acordo com a Constituição, daí a procedência parcial da ação direta com essa interpretação conforme. Não pode haver, de acordo com os ministros, qualquer restrição à atuação do Ministério Público, principalmente nessas campanhas ou nessas propagandas partidárias, e ele pode sim propor essas ações. Então, acabou ficando, por maioria, havendo essa decisão de interpretação conforme, vem sido apenas o ministro Teori Zavascki, que entendia que quando a expressão na lei determina que somente os partidos podem fazer essa representação, para ele a expressão somente seria inconstitucional, e aí ele votava pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Ficou vencido, a maioria mantendo o texto da lei, mas dando essa interpretação para não restringir de forma alguma a atuação do Ministério Público nesses casos. Karina, daqui a pouquinho nós vamos rever como é que foi a sessão plenária da quarta-feira, inclusive com esse julgamento, mas antes nós vamos ver outro tema que foi destaque também na semana, aqui saindo um pouquinho da questão eleitoral que marcou justamente estas sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma ação ajuizada pelo Partido Democratas questionou o decreto sobre inclusão e exclusão de empreendimentos de transmissão de energia elétrica no Programa Nacional de Desestatização. A partir do questionamento do Partido Democratas, os ministros deverão julgar se o decreto 6.161 de 2007, ao prever a interligação das linhas de transmissão das regiões Norte e Centro-Oeste, teria afrontado a competência tributária dos estados sobre operações relativas à circulação de mercadorias prevista na Constituição. O Democratas alega que a manutenção do decreto vai gerar uma enorme perda na arrecadação do ICMS para os estados do Amazonas e do Amapá. Segundo o partido, a perda deverá ser de mais de 455 milhões de reais por ano para o Amazonas e de quase 58 milhões para o Amapá. O partido sustenta ainda que a União não pode estipular por meio de decreto presidencial assuntos que cabem ao Estado legislar. Pois é, no caso, como vimos, esta reportagem ela foi produzida exatamente na expectativa do julgamento na sessão plenária da quarta-feira. O julgamento aconteceu. O julgamento aconteceu e os ministros acabaram não conhecendo da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, não chegou sequer a discutir o mérito, o pedido da inconstitucionalidade alegada. Segundo a ministra Carmen Lúcia, relatora dessa ação direta de inconstitucionalidade, o pedido da ação era de forma genérica e não especificava quais dispositivos da Constituição que estariam sendo violados. Ter-se apenas de uma forma genérica em perda de arrecadação e que, portanto, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação não poderia ter sido dado continuidade para o julgamento do mérito. Então, nesse caso, os ministros acabaram não conhecendo e o processo acaba sendo arquivado. Estes foram os temas da sessão plenária da quarta-feira. Agora vamos ver como foi a sessão. Os ministros do Supremo ainda indicaram os nomes para as vagas abertas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A desembargadora Ana Maria Duarte Brito e a juíza Débora Ciocchi foram indicadas para o CNJ e o juiz Leonardo Farias Duarte para o CNMP. Vamos rever na reportagem de Ana Paula Ergang. Os ministros decidiram que o Ministério Público pode propor representação contra irregularidades em propaganda partidária gratuita. A decisão foi tomada durante a análise de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Ele questionava a expressão que somente poderá ser oferecida por partido político acrescentada à lei dos partidos políticos e que, segundo ele, afasta a legitimidade do Ministério Público para representar contra irregularidades na propaganda partidária gratuita. Para o Procurador-Geral da República, essa alteração desrespeita a Constituição Federal. Ao explicitar que somente poderá ser oferecida a representação por partido político, subtraiu essa legitimação do Ministério Público em clara ofensa, ao ver da Procuradoria-Geral, aos artigos 127 e 129, segundo da Constituição da República. Afinal, cabe ao Ministério Público a adoção de todas as medidas necessárias na defesa da ordem jurídica e do regime democrático.
O relator da ação, ministro Luiz Fux, votou no sentido de que a expressão seja mantida, mas se dê interpretação para reconhecer que não está afastada a legitimidade do Ministério Público para propor ação contra a propaganda partidária irregular. Quando há desse modo, 2 são os legitimados para o ajuizamento da reclamação. Somente não exclui a participação do Ministério Público. Incluir também como ratio decidendi o esclarecimento de que somente, efetivamente, até então, pela jurisprudência do TSE, ele não tem excluído a legitimidade. Agora, se nós julgarmos improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade, aí realmente nós vamos interpretar não somente como somente. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. O TSE vem reiteradamente fazendo uma interpretação teleológica desse dispositivo, dizendo que esta redação não exclui a atuação do Ministério Público, porque ela decorre diretamente do texto da Constituição. Apenas o ministro Teori Zavascki votou pela retirada da palavra somente do texto da lei, por considerá-la inconstitucional. Excluir a legitimação do Ministério Público, assegurado no artigo 127 da Constituição, que é auto-aplicável. Ora, a se atender o pedido na extensão como formulado, importaria excluir do ordenamento jurídico mais do que o indispensável para corrigir o vício. Ainda durante a sessão plenária de hoje, os ministros decidiram que livros, jornais e periódicos não estão livres do pagamento do Fundo de Investimento Social, o FINSocial. A maioria dos ministros entendeu que o FINSocial não tem natureza de imposto e, portanto, não é atingido pela imunidade tributária. A decisão foi tomada durante a análise de um recurso em que uma editora de livros jurídicos buscava garantir a imunidade do seu faturamento à tributação pelo FINSocial. O Supremo sedimentou este entendimento, que era perfilhado por ambas as turmas dessa casa, e este entendimento vai passar agora a espelhar o julgamento dos recursos extraordinários que, porventura, estejam sobrestados, esperando a definição da tese. Pois é, Karina, sessão plenária da quarta-feira, já adiantamos alguns resultados, vamos rever no frigir dos ovos, como é que nós temos o fechamento da quarta-feira, daqui a pouco tem a sessão da quinta. Os ministros decidindo sobre a questão da imunidade do FINSocial, sobre livros, periódicos, jornais e papel para a impressão desses livros respectivos, não haveria a imunidade em relação a essa contribuição social chamada FINSocial, confirmando a decisão, portanto, recorrida no recurso extraordinário de repercussão geral. A legitimidade do Ministério Público para a proposição de representação também em relação a irregularidades ocorridas em propagandas partidárias gratuitas no rádio e na TV, também foi confirmada, dada interpretação conforme ao dispositivo da lei dos partidos políticos. E também na sessão da quarta-feira, os ministros decidiram sobre a inconstitucionalidade de um dispositivo na lei do Rio Grande, de uma lei complementar também no estado do Rio Grande do Norte, que tratava sobre porte de armas para procuradores do estado. Os procuradores, o estado não poderia ter legislado sobre essa matéria, que já teria sido disciplinado, segundo o ministro Gilmar Mendes, que votou nesse caso, já teria sido disciplinada pelo Estatuto do Desarmamento e que, portanto, acabaram entendendo como inconstitucional a lei potiguar que versava sobre esse porte e tratamentos diferenciados para os procuradores do Estado. Bom, Karina, na sessão plenária da quarta-feira, como vimos, tivemos matéria eleitoral tratando sobre propaganda partidária. Depois do intervalo, nós vamos ver o que foi destaque na sessão plenária da quinta-feira. Desta vez, mandado de segurança que trata sobre propaganda eleitoral. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Plenárias está de volta com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 20 de junho. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do mandado de segurança que paralisou a tramitação de projeto de lei que estabeleceu restrições para a criação de novos partidos políticos. Vamos rever o tema do processo na reportagem de Neila Guimarães. O senador Rodrigo Hollenberg impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar no STF para sustar a tramitação de um projeto de lei no Congresso. O projeto altera as regras de criação de novos partidos. Determina que o parlamentar que mudar de partido durante o mandato não poderá levar com ele os recursos do fundo partidário e o tempo do horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
Para o senador, isso é inconstitucional, porque impede o pluralismo político e pode prejudicar o direito das minorias parlamentares. Até os ministros que estão votando contra o mandado de segurança estão deixando claro que, no mérito, o projeto é inconstitucional. Eu imagino que isso vai criar um constrangimento no Senado Federal e eu espero que pare o bom senso e que o Senado suspenda a tramitação dessa matéria. Em abril, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, determinou a interrupção em caráter liminar da tramitação do texto no Senado, que pretende alterar as regras de criação de novos partidos. A maioria dos ministros votou pela aceitação dos amigos da Corte, que são pessoas que não fazem parte da ação, mas podem contribuir para o julgamento. Os ministros sustentaram que o processo ultrapassa o interesse subjetivo. O fato é de interesse de toda a sociedade. O Senado discorda da decisão do ministro Gilmar Mendes quando diz que o projeto de lei complementar ofende a Constituição. Para o senador Rodrigo Hollenberg, o projeto de lei já aprovado na Câmara prejudica os novos partidos, porque limita o acesso ao tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e ao fundo partidário, principal fonte de renda dos partidos. E o Supremo Tribunal Federal liberou a tramitação, melhor dizendo, no Congresso, do projeto que impõe restrições à criação de novos partidos. A maioria dos ministros entendeu que o questionamento só pode ocorrer depois que a proposta virar lei. Karina, aqui é uma questão interessante, antes mesmo de revermos como é que foi a sessão plenária, na medida em que um ponto central do debate foi exatamente esse. O mandado de segurança questionava o projeto que ainda não havia se transformado em lei. Exato. Na verdade, por essa decisão, a questão da constitucionalidade ou não do projeto, quando aprovado, ele pode ser questionado posteriormente, por exemplo, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Seria essa a tese que determinou o debate no Supremo. Alguns ministros entendiam que não cabia o mandado de segurança para esse determinado assunto. Para outros ministros, semana passada o ministro Marco Aurélio votou e nessa semana a ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio, que a princípio ambos não conheciam do mandado de segurança, mas vencidos nessa fase preliminar acabaram votando no mérito, entendendo que apenas o que seria uma proposta de emenda constitucional que violasse quaisquer das chamadas cláusulas pétreas da própria Constituição é que não poderia ser deliberado no Congresso Nacional. Então, aí sim, caberia mandado de segurança para obstar essa votação, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Não se tratava de proposta de emenda à Constituição, mas sim um projeto de lei complementar. E, nesse sentido, haveria que se aguardar a gestação, eu disse no início do programa que o ministro Joaquim Barbosa utilizou essa expressão, a terminar a gestação da norma para ela virar lei e aí sim poder propor uma ação direta de inconstitucionalidade apontando dispositivos da Constituição que estariam sendo violados. O ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli e ministro Celso de Mello, que também votou esta semana, entenderam que não, que o mandado de segurança era uma ação cabível sim e que violava dispositivos da Constituição suficientes para confirmar a liminar a medida cautelar que havia sido deferida pelo ministro Gilmar Mendes, mas acabou se tornando votos vencidos, prevalecendo a maioria no sentido de que não se fala em inconstitucionalidade nessa gênese, nessa fase de gestação, nessa fase preliminar do projeto de lei complementar. É preciso, portanto, aguardar para, no futuro, caso haja a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, aí sim o Supremo se manifeste, se debruce sobre o tema e verifique realmente se há violações constitucionais ou não nessa lei que ainda deverá ser aprovada depois de tramitar no Senado Federal. Vamos rever a sessão plenária da quinta-feira, como foi na reportagem de Adilson Mastelari. Esta foi a quarta sessão para decidir sobre o tema. O mandado de segurança chegou ao STF através de uma ação movida pelo senador Rodrigo Hollenberg. Ele pedia a interrupção da tramitação do projeto, que altera duas leis e determina que o político não pode levar consigo os recursos do fundo partidário, nem o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, ao mudar de partido durante o mandato eletivo. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, e a ministra Carmen Lúcia não reconheceram o mandado de segurança e negaram o pedido. Li e reli o doutíssimo voto do ministro Gilmar Mendes, que expõe todas as preocupações e todos os cuidados constitucionais com a matéria. Entretanto,
tenho para mim e concluo, não haver direito do parlamentar que tenha sido demonstrado neste caso que estivesse ameaçado ou lesado, menos ainda algum que pudesse ser considerado dotado de liquidez e certeza. Não há registro histórico de Corte Constitucional que tenha impedido um parlamento de deliberar a respeito de matéria da sua estrita competência. Já o ministro Celso de Mello reconheceu apenas parte da ação. Peço vênia para, conhecendo da presente ação de mandado de segurança, acolher em parte a pretensão mandamental, precisamente nos termos enunciados em sua parte dispositiva no voto proferido pelo eminente ministro relator. Diante do resultado, o projeto de lei pode continuar tramitando no Congresso Nacional. Vou insistir numa questão, Karina. Como ficou bem claro, inclusive pela própria colocação dos ministros, continua tramitando, pode se tornar lei e passível, eventualmente, de provocação ao Supremo, mediante a apresentação, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, essa matéria pode voltar. Sem dúvida. Esse controle de constitucionalidade preventiva, ou que alguns ministros até teceram nos seus votos, seria da competência, ou teria que ficar restrito ao próprio Congresso Nacional. E depois de virar lei, aí o Supremo Tribunal Federal pode se manifestar enquanto guardião maior da Constituição Federal sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais, como de fato sustentado pelo ministro Gilmar Mendes, que acabou sendo o voto vencido, mas relator da demanda acabava entendendo violados. Então, no momento, o momento não é esse e nem é cabível mandado de segurança para este caso específico. Mas o que não impede, como a gente já disse, de uma futura e eventual alegação de inconstitucionalidade. Sessão plenária da quinta-feira, plenária do Supremo Tribunal Federal. Agora, Karina, nós temos acompanhado justamente os ministros que se manifestam no plenário do Supremo Tribunal Federal, fazendo os respectivos relatórios, se manifestando por meio dos votos, processos importantes, momentos importantes que fazem não apenas a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira e, portanto, do país, mas também fazem com que sejam definidos momentos históricos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E assim, cada ministro que participa do colegiado, das turmas e emite decisões monocráticas, ele acaba sendo um personagem da história. O ministro aposentado César Peluso lançou um livro com as principais decisões e debates enquanto esteve no Supremo Tribunal Federal. Uma obra que trata dos principais julgamentos realizados em plenário, dos quais ele participou. Entre os temas, a interrupção da gestação de fetos anencéfalos e pesquisas com células tronco-embrionárias. Agora, o voto dele também está ali, registrado no livro. Uma face do Supremo Tribunal Federal nesse período. Foi um período muito importante, sobretudo para a estabilidade democrática do país, com a postura que o Supremo adotou aí em vários temas relevantes e cujas decisões, da minha parte, estão registradas nesse livro. Todos os convidados tiveram a oportunidade de ter a obra autografada pelo ministro aposentado César Peluso. Os ministros falaram sobre a expectativa da leitura. Esse livro certamente será um documento importante para a história do Supremo Tribunal Federal, para a história do ministro Peluso, para a história da magistratura brasileira. É uma boa contribuição para a literatura jurídica, para a literatura constitucional, para a questão processual constitucional que se desenvolve no âmbito do Supremo. Alguns ministros aposentados também fizeram questão de presenciar o lançamento. Nesse livro, as preciosas lições de direito e de vida e de senso de justiça material estão aqui, essas preciosas lições. E nós só temos a ganhar, né, com essa leitura, com os ensinamentos aqui derramados, né, com sapiência e erudição. Traz para nós, ele traz para os advogados, para os juízes, enfim, para a comunidade jurídica, aquilo que o Supremo tem decidido. E não deixar que esses acórdãos, essas decisões muito boas, ficassem perdidas no arquivo do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, que toma posse como ministro na próxima semana, falou sobre o que espera do livro. Documenta a profícua magistratura do ministro César Peluso aqui no Supremo. Alguns votos dele são votos primorosos, que eu acompanhei ainda como advogado.
E agora que estou entrando na casa, eu vou ler aplicadamente para aprender. Karina, esses foram os destaques da semana, portanto, e nós nos despedimos aqui, mas já com a perspectiva de encontro na próxima semana. Encontro marcado direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, é claro. E continue aqui, na TV Justiça.